Imagine conseguir compreender a mente do seu filho com TDAH, saber como ajudar nas tarefas de casa, como lidar com a obediência, encorajar para que ele tenha uma ótima autoestima e até mesmo saber como intervir na adolescência nas dificuldades comuns do TDAH. Imaginou? Agora pense que você pode ter acesso a todo esse material no programa Meu TDAH. Clica no link da descrição. Eu queria saber de vocês o seguinte: na opinião de vocês, quais são os principais desafios das crianças neuroatípicas hoje no ensino brasileiro, na educação brasileira? Bom, diante da faixa etária que eu trabalho, né, normalmente eu trabalho com alunos que é do primeiro ano do fundamental até o ensino médio. O que eu percebo, primeiro, o desconhecimento com relação ao TDAH, principalmente com relação aos processos de aprendizagem dessas crianças, porque muito se fala sobre o TDAH, mas se fala somente da questão da desatenção, mas o que isso impacta diretamente com relação à aprendizagem, né? Porque não é somente a desatenção, porque normalmente um aluno com TDAH vai ser um aluno que ele vai ter mais dificuldade em organizar os estudos dele, é um aluno que vai ter mais dificuldade em lembrar aquilo que ele está vendo na sala de aula, é um aluno que ele, além da questão da hiperatividade, a questão algumas pessoas que têm hiperatividade física, né, de levantar o tempo todo, de conversar o tempo todo, tem também a questão da pessoa que é hiperativa predominante desatenta, que é aquela criança quietinha. Então, assim, a gente tem aquele referencial da criança que se levanta o tempo todo, que brinca, que conversa muito, mas pouco se fala, inclusive, dessa criança que é predominante desatenta. E tem também a questão da impulsividade também, né? A gente só fala da desatenção, mas tem também a impulsividade. Então, assim, conhecer sobre o TDAH em termos de processos educativos, de aprendizagem, eu acho que, para mim, na minha opinião, é o mais desafiador, né? Em termos de formação de professores, apoio também para esses professores que estão em sala de aula, o conhecimento e o apoio dos pais também são alguns dos desafios que eu posso pontuar aqui. E, Jaque, quais os desafios você percebe lá na secretaria? Um pouco de banalização do assunto, do termo. Os pais, o senhor Google, né? Toda criança que é um pouco agitada, os pais costumam chegar para a gente e falar: eu acho que meu filho é hiperativo. E a gente percebe com essa fala um pouco de banalização, porque se escondem um pouco atrás disso e não percebem que a criança ela precisa talvez de um pouco mais de estímulo, de rotina, coisa do tipo. Nós trabalhamos muito nesse aspecto de mostrar para os pais que algumas coisas podem sim se assemelhar, mas que nem tudo é um transtorno, coisa do tal. Mas, para mim, em sala de aula, na rede pública, a gente vem com muita demanda nesse sentido. E até que a gente tenta explicar para o pai: olha, esse comportamento dele em casa não se repete aqui na escola, né? Para caracterizar um TDAH, esse comportamento precisa estar em todos os ambientes, né? Então, aí a gente tenta alertar um pouco do pai o quê? Seu filho precisa um pouco de limite, um pouco de rotina, porque isso não entra em alguns critérios necessários para que ele se enquadre num quadro de transtorno. Então, assim, hoje realmente a demanda nesse aspecto na escola de banalização do termo é muito grande. O que eu percebo é o seguinte: nós temos que entender que a nossa mente ela é um imenso degradê. Todo mundo tem um pouquinho de alguma coisa, todo mundo se identifica em algum nível alguma coisa, mas não é o fato de você sentir uma ou outra identificação que você tem o laudo. A gente sabe que o TDAH, quando ele acontece na pessoa, ele traz vários prejuízos, como você mesma citou. E você também citou a respeito de que tem que aparecer em vários locais, né, em várias situações, vários cenários, a escola, em casa, na casa dos avós. Você tem impulsividade também que tem bastante presente. Então, assim, são características disfuncionais que acontecem muito, assim, com muita frequência o tempo inteiro. Né? Então, eu acho que é interessante até isso, essa fala de conscientização, que se você perceber algum traço, alguma coisa, você vê: beleza, meu filho tem esse comportamento, mas isso é o quê? Isso pode ser da idade? Isso, de repente, eu preciso de um especialista para ver? Porque, de repente, se você for no especialista, você pode até descartar: olha, seu filho não tem nada, é uma questão de adequação aqui em casa, uma questão da escola também e tal. Então, acho que isso é importante também. Uma coisa que é interessante vocês pontuarem é justamente a questão dos pais, né? Se vocês pudessem falar, fingindo que tem aí milhões de pais aí que vão assistir a gente, né? Que, na verdade, é isso que vai acontecer. O que vocês gostariam de orientar aos pais quando percebe alguma coisa de errado que está acontecendo com o seu filho? É muito importante o diálogo.
eu não hesito em receber meus pais em momento nenhum. Vamos marcar um momento. Eu não tenho essa excesso de organização ou talvez essa barreira. Por quê? A gente só ganha. Não vou falar com meu pai, por exemplo, só na reunião. Nós precisamos ter essa comunicação. Como que seu filho é em casa? Como que ele está aqui na escola? Acontece demais. Da criança ser extremamente tranquila em casa e na escola ser extremamente agitada. Então, assim, é preciso ter essa comunicação. E a partir disso, daí a gente estabelece uma comunicação para a gente trabalhar com rotina. Não adianta eu exercer um trabalho voltado para o meu aluno. Esse ano passado eu tive, e vou pegá-lo novamente, e ter aquele trabalho extremamente voltado para ele, porque uma criança, quando ele tem um TDAH em sala de aula, ele exige muito de você, porque ele precisa muito de você, ele precisa muito da sua atenção, do seu toque, do seu olhar. Demanda do professor. Muito mesmo, muito mesmo. E aí vem a questão das outras crianças, que pensam, mas por que ele tem esse benefício? Por exemplo, a criança com TDAH, ele precisa de algumas pausas necessárias, porque o cérebro dele trabalha a todo momento. Então, ele precisa daquele descanso para o rendimento dele ser melhor. E aí, como é que eu entro aquele ali com as outras crianças? Por que ele tem esse benefício e eu não tenho? Então, assim, é todo um trabalho muito envolvido para a gente conseguir estabelecer uma rotina, até mesmo com as outras crianças em sala de aula, para eles entenderem por que aquele aluno tem esse benefício necessário. E aí, é importante casar isso com os pais. Olha, eu estou trabalhando aqui em sala de aula exaustivamente com o benefício do seu filho, mas ele precisa que tenha continuidade na sua casa. Ele precisa cumprir com as metas no nível dele, de acordo com a dificuldade dele, mas ele precisa que isso seja estendido para casa. Regras existem para ser cumpridas, isso ajuda a organizar o pensamento dele e ele se sentir também mais acolhido. Porque o menino, quando... Geralmente, a incidência maior é nos meninos, né? Eu não lembro de uma aluna minha com TDAH. Às vezes, as meninas podem ter mais o desatento. Exatamente. Que não é tão falado, né? Como eu falei, a questão da informação. Se tem o estereótipo do TDAH, aquele aluno que não para quieto. Agitadão. Mas boa parte das meninas, né? O TDAH no feminino, ele é o predominante desatento. Exatamente. Mas eu nem lembro dessa demanda, assim, sabe? Geralmente... tive a sorte, né, de pegar mais meninos, enfim. Mas é muito importante para alertar os pais. Não tem como. Você precisa estabelecer uma rotina que é na vida dele. Ele não pode ter uma vida dupla. Uma vida... a escola passa a ser um ambiente desagradável, porque talvez eu tenha que ser assim e lá na minha casa não. Então, sim, nós precisamos estabelecer esse diálogo com os pais. E o que acontece, Yuri? Dá trabalho. Sim, dá trabalho. Criança naturalmente dá trabalho. Educar dá trabalho, né? Educar dá trabalho. E aí você tem uma criança neuroatípica, é um trabalho dobrado de todos. Exato. Inclusive, por exemplo, eu percebo, eu não sei se isso é no Brasil inteiro, mas eu percebo que a Secretaria de Educação aqui de Brasília, o Distrito Federal, é bastante atuante nas crianças neuroatípicas. Sim. Inclusive, dizem que é referência, assim, que as escolas públicas daqui têm uma adaptação melhor do que até as particulares. Isso é uma realidade no Distrito Federal. Mas também a gente sente, eu acho que os professores se sentem um pouco desamparados. Sim. Porque a gente está acostumado a falar na internet sobre a questão da inclusão, e os pais criticam bastante a escola. Mas a gente sabe que tem professores que realmente não são inclusivos, o que é uma pena, mas a gente também sabe que tem professores que se esforçam, mas se a criança não tiver uma rotina, uma coisa que acompanhe essa educação diferenciada na escola, vai ser difícil. Uma extensão em casa. Vocês acham, então, assim, por exemplo, é o para casa, é o hábito de estudo, o hábito de leitura, vocês acham que falta um pouco dos pais? É a extensão em casa. Falta. Então, respondendo a sua pergunta, assim, o que eu falaria? Primeiro, a questão do diálogo é essencial, é muito importante, mas se vocês percebem que o seu filho tem traços, né, ou então a própria escola muitas das vezes sinaliza, investiguem. E aí, a partir disso, porque uma coisa que a gente precisa entender é que laudo, ele não é destino e ele não é ponto final, ele é ponto de partida para uma intervenção. Somente a intervenção da escola, a rotina, isso também é um dos pilares. Mas, em alguns casos, essa criança ela precisa de uma psicoterapia, essa criança ela precisa, em alguns casos, de medicamento. Sim. Não são todas as pessoas, mas em alguns casos também precisa disso. Então, eu falo que é um quadrado, né? É a família, a escola,
o medicamento em alguns casos e a psicoterapia. Então, a gente precisa ter todos esses atores bem trabalhados para que a gente possa ter bons resultados. E com relação à rotina, isso é essencial para qualquer criança, mas principalmente para as crianças com TDAH. A gente vê crianças extremamente hiperestimuladas por excesso de tela, rotina do sono ruim, má alimentação, comidas industrializadas, extremamente açucaradas. Isso tudo influencia a questão da hiperatividade.